Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Trazendo aqui um novo vídeo para você alimentar sua fé, né? Crendo que o Senhor é Deus, está sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, opere na sua vida, na vida da sua família, na minha família também. E que nós possamos aprender com Cristo, com a sua palavra, o que é o melhor para cada um de nós. Seja feita a vontade do nosso Jesus, é o que eu já peço desde já, e já agradeço a cada um de vocês que tiram um tempinho para curtir o vídeo do irmão Nibervan, compartilhar os vídeos, né? E que Deus possa trabalhar com sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu não quero delongar mais, né? Quero fazer esse vídeo ser um pouco longo, comprido, né? Mas vamos logo aqui para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler até o versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já vou explanando alguns versículos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: porque Cristo, Paulo fala do Evangelho de Cristo. E ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Muitos acham, irmãos, que pregar bonito é ser teólogo. É bom ser teólogo, estudar, né? Se formar, pregar bonito para que Deus possa operar. Deus pode usar de um gago, Deus pode usar do irmão Nibervan, né? Que o que eu tenho, o pouco que eu aprendo, né? Eu tenho aprendido muitas coisas, mas o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, eu tento repartir com os irmãos, com as irmãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. E a obra do Senhor, ela vai se aperfeiçoando dia após dia, porque a própria palavra de Deus também diz aqui em Coríntios que o Espírito de Deus, ele vai nos capacitando, né? Então, eu peço a Deus inspiração, eu peço a Deus a sua misericórdia. Então eu vou pregando o Evangelho aqui do modo mais simples que eu posso fazer, né, irmãos? Mas eu não deixo de não pregar o Evangelho. Que eu trabalhar, é Deus que vai trabalhando no coração dos irmãos, mudando minha vida, mudando a vida dos irmãos. E nós vamos deixando de praticar os maus, os pecados, consciente e inconscientemente, porque muitas vezes a gente peca contra Deus, não sabia, né? Então, aonde a gente vai aprendendo, a gente para, né? Porque se a gente aprende que aquilo é pecado, aí a gente tem que parar. Porque aí já não vai ser mais pecado, vai ser iniquidade. Porque conhecemos o erro e continuamos fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo diz aqui no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O Evangelho de Cristo não está só nas suas palavras, né? Mas o principal motivo, a principal mensagem do Evangelho é pregar a morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição. Em quê? Porque foi através da ressurreição de Jesus Cristo que nós somos salvos, que nós cremos nele. Foi a morte de Jesus que nos libertou de uma grande condenação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, continuando aqui, diz assim, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que é a palavra de Deus que tem o poder de libertar o homem do pecado, de libertar o homem dos vícios, de libertar o homem das drogas, né? De fazer a vida, uma transformação verdadeira na vida do homem. Não é a palavra bonita, não é o modo de andar, de se comportar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o seu agir, o transformar, o fruto do Espírito Santo na vida daquele que verdadeiramente aceita Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz assim o versículo 19.
porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém aceita o Senhor Jesus por causa das palavras bonitas do irmão Nilbervan, do pastor fulano de tal, do ciclano, né, do beltrano. Não, nós aceitamos Jesus Cristo porque a palavra de Deus, ela surte efeito, ela penetra no coração do homem e o homem reconhece, nem todos reconhecem, né? Mas aí o homem reconhece que esta palavra muda a vida dele, que esta palavra é a palavra da verdade, é a palavra que produz vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que muitos dos homens, quando eu falo homem, eu sou genérico, né? Homens e mulheres acham que são sábios, acham que não precisam de Deus, acham que conquistam tudo na força do braço. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço, irmão. Porque essas coisas tudo são vaidade. A nossa idade passa, né? A idade da virtude, do vigor passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa e ela não cai ao chão, porque o homem necessita de Deus. O homem tem um vazio tremendo quando ele não possui Deus na sua vida. Não é no seu peito, irmão, que Deus no seu coração, porque Deus não é frigorífico não, irmãos. Deus, ele quer estar na sua mente. Quando a Bíblia fala em coração, é na sua mente, na sua vida. E que do seu coração, irmão, porque você se alimenta da palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus. Então a Bíblia também fala que da boca só sai o que o coração está cheio. Quer dizer, o que sua mente está cheia, o que você vem plantando, com o que você vem andando. Se você tem fortalecido o seu espírito através da palavra de Deus, indo ouvir a palavra de Deus nas igrejas, porque a palavra de Deus diz que nós temos que se congregar também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, que nós possamos ouvir de bom grado a palavra de Deus. Muitas das vezes, a palavra de Deus que é pregada parece que é uma afronta contra nós. Mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que aquele a quem Deus ama, ele corrige. E se hoje Deus está falando contigo através do irmão Nilbervan, através desse vídeo aqui, recebe, irmão, de bom grado. Deus, ele fala no tempo certo, é no tempo dele que ele age, e não adianta o homem estribuchar, espernear, porque tudo é no tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então também diz assim aqui o versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Uns querem ver em milagres, outros querem pegar, né, para ver, para acreditar que a palavra de Deus, papel cabe tudo, né? Mas, irmão, nós somos bem-aventurados porque nós cremos na palavra do Senhor Jesus. E diz assim, versículo 23, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucuras para os gregos, né? Porque Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E é nessa esperança de que quando ele voltar, seja nós estando vivos aqui na terra ou já mortos aqui no pó, ressuscitaremos, irmãos, e reinaremos com o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim o versículo 24, mas para os que são chamados tanto judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que poder é esse, irmão? O poder que o nosso Deus teve. Porque a Bíblia diz que todos pecamos, estávamos destituídos, né? E restituídos da presença de Deus. Por quê, irmão? Porque nós já fomos concebidos em pecado, irmão. Desde o pecado lá de Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. Mas Deus, pelo seu tão grande amor, teve um plano miraculoso, né? Que foi mandar o seu Filho unigênito, né? Para salvar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim o versículo 25. Mas, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque vedes, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você já é cristão, já fez essa confissão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, continue se fortificando na palavra de Deus. Acredite que Deus tem um plano na tua e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que você creia e continue firme, caminhando dia após dia para esta batalha, irmão. Porque a nossa salvação, irmão, ela é conquistada dia após dia. E para você que se afastou, para você que nunca ouviu falar do Evangelho de Deus, Deus está te chamando. Deus tem um plano para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, irmãos, já sabia das nossas fraquezas, das nossas falhas, que nós não conseguiríamos por força da nossa mão, da nossa santidade, né? Por mais que nós buscássemos a santidade, por nós só mesmo nós não ia conseguir salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não conseguiríamos a nossa salvação, mas Deus tinha um plano perfeito. E esse plano chega até a ti hoje. Que você não possa endurecer seu coração. Receba de bom grado a palavra do Senhor Jesus. E diz assim o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por que, irmãos? Porque que muitos ex-drogados, ex-assaltantes, ex-prostitutos, ex-prostituta, né? Eles aceitam ao Senhor Jesus e eles dão testemunho verdadeiro de que realmente mudaram de vida. Porque, irmão, Deus escolhe esse tipo de pessoa que a sociedade já desprezou, que os vizinhos já desprezaram, que muitas das vezes todas as pessoas da cidade já desprezaram, né? Como muitos aqui na Bíblia conta a história de muitos que foram desprezados por toda a sociedade. E Deus chamou, levantou o pequenininho e fez assentar na roda dos reis, no meio dos grandes. Por quê? Porque ele pega os pequenos mesmo, irmão, para engrandecer o nome dele, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não é a profundidade, não é a altura e nem as consequências desse mundo aqui cruel, irmãos. Seja na pobreza ou na riqueza, nada disso vai afastar nos do Senhor, porque nem a riqueza nem a pobreza, irmão, nós temos que fazer que nem Paulo. Paulo dizia que estava acostumado a viver na fartura, também na falta, na pobreza, mas ele nunca iria abandonar os caminhos do Senhor. Nós aceitamos Jesus, irmão, não pelo que ele pode fazer na nossa vida, mas pelo que ele já fez, que é garantir a nossa salvação, se assim o aceitarmos e vivemos tão somente para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem éramos nós, irmãos? Se Deus não tivesse trabalhado na nossa vida, irmãos. Quem éramos nós, irmãos, para apontar o erro de cada um, né? A Bíblia diz, irmão, que nós que conhecemos o Evangelho, nós confortamos aqueles que estão caídos. Nós temos que orar por eles para que Deus possa levantar. A Bíblia também diz que nós oramos por aqueles que já estão cansados, irmãos, para que eles possam ter força e vigor e retornarem para os caminhos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, que nós possamos, irmãos, renovar a fé daqueles que estão fracos, que estão caídos, e que nós possamos, irmãos, mostrar que Deus é perdoador daqueles que verdadeiramente são sinceros e pedem perdão a eles, porque a Bíblia também diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar, irmão, versículo 30 e 31 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus. Irmãos, nós não tínhamos essa sabedoria, irmãos, de nos justificar, de nos santificar, de termos essa redenção.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus já sabia dessas fraquezas, né? Dessas fragilidades. Mas hoje Ele te lança o convite, irmãos, para você tornar a sua vida, né? Talvez você ache que sua vida não tem mais valor, sua vida não tem mais significado, né? Que você é desprezado, que você é isso, você é aquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sua alma tem muito valor. Dinheiro nenhum paga a sua alma, irmãos. Deus está te chamando para salvar a você, a um familiar seu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É através da sua vida que Deus vai usar, irmão, para transformar outras vidas, para que você dê testemunho vivo que a palavra de Deus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e possa falar muito mais ao coração dos irmãos. Eu sou grato por mais esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.